do campo e da cidade, para a construção de uma sociedade socialista. E é assim que nós enfrentaremos os conservadores. É assim que nós vamos enfrentar os conservadores. Radicalizando a luta de classe. Mas qual vai ser o nosso diálogo com esse setor? Com o setor conservador? Veja, o setor conservador é perigoso porque lança suas garras na consciência da classe trabalhadora. É nela que nós temos que nos defender contra essa ofensiva conservadora, e não no diálogo com eles. E eu espero contribuir com isso que o Gramsci chamava de intransigência, um pequeno poeminha final do Brecht, do Bertolt Brecht, que dizia numa situação onde alguém da direita, ao ser flagrado no seu trabalho miserável de fazer o jogo da direita, pelos trabalhadores, tentava argumentar com os trabalhadores que, no fundo, ele tinha posições de direita, mas ele era uma pessoa boa. Né? Ele era uma pessoa que tinha ideias próprias, que não se vendeu, que tinha convicções, que era uma pessoa sábia. Né? E o Brecht, então, responde nesse poema o seguinte: é verdade, você é uma pessoa boa, porque tem convicções, mas quais são essas suas convicções? Você diz que é sábio, mas a quem serve a sua sabedoria? E contra quem ela é usada? Você diz que tem amigos, mas você tem amigos entre as pessoas que são boas ou entre os adversários? Você diz que não pode ser comprado, mas um rio que arrasa tudo numa inundação, ou um raio que fulmina uma casa, também não pode ser comprado. Nós sabemos que você é nosso inimigo, mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Né? Com a direita e o conservadorismo, nenhum diálogo, luta. Olá, meu querido e minha querida, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nós vivemos em um dos momentos mais delicados da história recente do Brasil. Enquanto muitos se ocupam em defender lados políticos como se fossem times de futebol, uma questão muito mais séria vem sendo ignorada: o cerceamento da nossa liberdade de expressão. Não importa se você é de direita, esquerda, se você está cansado dessa polarização, a verdade é que hoje no Brasil, o direito de pensar, de questionar, de se expressar está sendo sufocado, e isso, independentemente da sua ideologia, deveria ser um motivo de preocupação. Nos últimos meses nós vimos algo impensável acontecer. Um ex-presidente da República, e goste você dele ou não, foi proibido de dar entrevistas sob ameaça de prisão. Não foi porque ele cometeu um crime de ódio, não foi porque ele incentivou violência direta, foi simplesmente porque ele falou. E o mais alarmante em tudo isso é perceber o silêncio cúmplice de muitos setores da sociedade que deveriam ser os primeiros a levantar a voz quando a liberdade de expressão é colocada em xeque. É como se a polarização política no Brasil tivesse cegado as pessoas. Hoje muitos estão ocupados defendendo suas bandeiras partidárias, que se esqueceram de que o problema é muito maior do que um partido, uma ideologia ou uma figura pública. É como se nós estivéssemos todos em um mesmo bote no meio do oceano e alguns, simplesmente por ódio, decidem furar o casco só porque não gostam de quem está remando ao lado. Você consegue compreender o absurdo que envolve tudo isso? Defender a liberdade de expressão não é defender uma pessoa ou um grupo. É defender o direito que você mesmo tem de se manifestar hoje, amanhã e no futuro. É importante lembrar que dentre os muitos segmentos da sociedade que ainda têm coragem de se posicionar, um grupo vem se destacando. E esse grupo é o grupo dos conservadores.
E dentro desse grupo, o subgrupo mais visado, talvez o mais ameaçado, são os cristãos. Sim, os cristãos. Seja você católico, evangélico, se você crê na Bíblia, se você prega valores tradicionais, se acredita que o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado, com toda certeza você está na mira. Pode não parecer agora, pode até soar como um exagero, mas os próximos a serem silenciados serão os pastores, os padres, os líderes religiosos e, por que não dizer, você. Sinais não faltam, postagens sendo apagadas, canais sendo derrubados, contas em redes sociais bloqueadas sem qualquer chance de defesa, deputados eleitos democraticamente sendo perseguidos, presos e alguns até exilados, jornalistas sendo impedidos de trabalhar ou tendo que deixar o país por dizerem o que pensam. E tudo isso está acontecendo debaixo dos olhos de todos. Aos poucos a censura vai mudando de roupa. Sai o regime militar e entra o politicamente correto. Sai a farda, entra a toga. Mas o objetivo é o mesmo: calar quem pensa diferente. A pergunta que fica é a seguinte: onde está a igreja nesse momento? Será que nós vamos esperar a porta da prisão se abrir para os nossos líderes? Será que vamos acordar só quando as mensagens forem censuradas nos púlpitos? Ou será que ainda há tempo de nós reagirmos de forma pacífica, clara, firme, enquanto ainda temos liberdade? Essa não é uma luta partidária, é uma luta pela consciência, é uma luta pela fé e pelos nossos direitos. Esse vídeo não é para causar revolta, para instigar a polarização, nada disso. É para acordar quem está dormindo. É para lembrar que o que está em jogo não é apenas política, mas é o futuro da liberdade de expressão no nosso país. Hoje é um político que não pode falar. Amanhã vai ser o pastor. Depois um cristão comum, como você. Seja sábio, questione, observe. Não se deixe cegar pela guerra ideológica. Defenda o princípio e não um personagem. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero pedir que você compartilhe. Eu quero que você compartilhe não como um ato político, mas como um ato de lucidez. Porque quando a verdade se torna perigosa, é sinal de que a mentira já está no poder. E se a liberdade de expressão morrer, quem é que vai pregar a verdade?